mostrar um pouco para vocês agora o que está pesando contra Jacques Wagner. As investigações contra Jacques Wagner se desenvolvem em 3 eixos principais. Vamos acompanhar aqui no telão. O primeiro eixo investiga a compra de um apartamento avaliado em quase 2,5 milhões de reais em Salvador. Está aqui, esse apartamento nesse empreendimento Poeme Horto, com o qual há uma troca de mensagens ali com Augusto Lima. O outro eixo diz respeito a pagamentos e repasses à BN Financeira, empresa ligada à família do senador. O enteado de Wagner teria cobrado o dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Worcaro, Augusto Lima, sobre esses pagamentos. E o terceiro eixo aborda indícios de atuação do senador em temas de interesse do Banco Master, em específico textos voltados a crédito consignado em relação ao limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito e sobre fiscalização e controle da operação de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília. Então, a gente tem aqui, olha, primeiro o apartamento, depois os pagamentos e depois essa contrapartida, que seriam os empréstimos, operações ligadas ao FGTS e aquisição do Banco Master pelo BRB. Eu queria conversar com o César Feitosa, ele está aí, eu consigo dar uma palavrinha com ele, queria fazer uma análise sobre esses 3 eixos. César, depois a gente vai entrar em detalhe sobre cada eixo desse, mas o que eu queria discutir com você primeiro é o quão complicada é a situação de Jacques Wagner, porque a PF consegue, ainda não está provado, todo mundo merece a presunção de inocência, mas ela consegue mostrar o benefício que ele, teoricamente, teria recebido e a contrapartida que ele dá. Em muitos casos de corrupção, essa ligação não é possível, mas aqui ela está descrita. Pois é, Raquel, boa tarde para você, para quem nos acompanha. É um caso, claro que com suas peculiaridades diferentes, mas é um caso até um pouco parecido com o caso de Ciro Nogueira. E uma boa parte da defesa, né, do Ciro Nogueira também são os mesmos argumentos que agora Jacques Wagner usa para se fiar contra essas informações, essas suspeitas levantadas pela Polícia Federal. Primeiro, esse apartamento. Jacques Wagner disse agora há pouco, inclusive, numa entrevista à Band News, que esse apartamento trata-se de um prédio, como você disse, esse Poeme Horto, que ainda está em construção ali em Salvador, um apartamento de luxo em um prédio muito bem localizado ali na capital baiana. Mas o que ele diz é que o objetivo ali era dar esse apartamento para a filha dele, mas que como ele não tinha, nem ela tinha os recursos à disposição, precisaria vender o apartamento que ela mora hoje, ele teria buscado um amigo investidor, Augusto Lima, para fazer esse empréstimo amigável. Ele comprando apartamento, depois Jacques Wagner repassando valores desse mesmo montante. Isso ainda não aconteceu. O prédio está em construção. Eu voltei agora há pouco aqui, inclusive, no site da construtora responsável por levantar esse empreendimento lá em Salvador, e a última atualização é de maio, dizendo que 48% do prédio, da construção do prédio já foi concluída, portanto, ainda falta, está quase ali no meio do caminho. Então, esse é um primeiro fato. Ele não presta esclarecimentos até agora, não foi questionado também, até foi questionado por meio de sua assessoria de imprensa, mas Jacques Wagner não falou nessa entrevista e não disse por meio de notas sobre esses repasses que que ultrapassam, na verdade, 3 milhões de reais feitos por meio de uma empresa ligada a Augusto Lima para uma empresa, essa BN Financeira, como você disse, ligada aos familiares de Jacques Wagner, especialmente a um enteado dele, que também é investigado nessa nova fase. Portanto, ali acho que está bem descrita as suspeitas da Polícia Federal sobre os benefícios que Jacques Wagner teria tido. Agora, sobre qual teria sido a ação dele nesse caso, aí sim é um pouco mais parecido com o de Ciro Nogueira, porque Ciro Nogueira apresentou aquela emenda Master,
que não chegou a ser aprovada ali no Congresso Nacional, encontrou inclusive resistência do próprio governo Lula para aumentar o limite coberto pelo FGC. No caso de Jacques Wagner, há uma questão semelhante ali. Ele apresentou, no âmbito de uma medida provisória em discussão no Congresso em 2022, uma emenda que aumentava os juros, o teto dos juros que poderiam ser cobrados em créditos consignados para pessoas beneficiárias de BPC, de Bolsa Família, do próprio FGTS, portanto, alguns benefícios e direitos que trabalhadores, aposentados e pensionistas têm, que poderiam ser, até uma parte, usados para créditos consignados. A medida provisória, a emenda apresentada por Jacques Wagner, na medida provisória, procurava aumentar os juros numa forma de evitar com que as pessoas, segundo a justificativa do próprio Jacques Wagner, nessa emenda, era evitar que os trabalhadores, aposentados e pensionistas ficassem sofrendo com juros excessivos do rotativo do cartão de crédito e pudessem optar por uma solução não tão drástica para suas contas familiares, que seria, na visão do próprio senador, esse crédito consignado, que era o principal negócio de Augusto Lima e que acabou se tornando também o principal negócio do Banco Master. Essa emenda, ela não foi aprovada na comissão que analisava essa medida provisória. Assim como a emenda Master também não foi aprovada, essa apresentada por Ciro Nogueira. Mas isso, na visão da Polícia Federal e também do ministro relator dos processos, André Mendonça, isso não é suficiente para dizer que não houve contrapartida. Isso é uma suspeita e as suspeitas estão sendo, portanto, investigadas. Então, do ponto de vista da investigação, as coisas estão bem encaixadas nessas suspeitas relacionadas a Jacques Wagner. Recebimento de recursos e atuação dentro do Congresso Nacional para favorecer esse grupo, essa organização criminosa, da qual, segundo as investigações, Augusto Lima fazia parte. Então, é esse o cenário montado. Depois a gente volta a conversar sobre outros aspectos dessa investigação também.